Eu nem acredito que esse dia chegou, mas sim, eu tô falando oficialmente pra vocês que acabou pro SW4. E pior que dessa vez não é nem suposição de lançamento, que eu tanto já fiz aqui nesse canal com novos concorrentes do SW4 que estavam pra vir pra cá. Dessa vez, de fato, acabou pro SW4. Conseguiu um carro destronar o SUV derivado de picape, que sempre foi o mais vendido do Brasil, mas que com o avanço aí, com o peso das demais marcas que estão invadindo o Brasil diretamente da China, dessa vez o SW4 conseguiu ficar para trás, hein? E em homenagem ao SW4, eu tô até dentro de um SW4 Diamond para gravar esse vídeo, porque demorou, mas chegou, hein? Fala sério, se tem uma coisa que me deixa feliz é ver toyoteiro bravo porque algum outro carro de alguma outra marca passou a Toyota. Mas Ian, você é hater da Toyota, você não gosta de carros da Toyota? Não, não tem nada a ver. Eu acho os carros da Toyota excelentes, eu acho que eles entregam a maior durabilidade do mercado, que eles têm um dos melhores pós-venda do mercado, porém, Toyota não é algo para se colocar num pedestal. Toyota é uma montadora comum que entrega uma qualidade um pouco superior e que cumpre com o que ela promete. Só, isso é a Toyota. Diferente das outras marcas que entregam às vezes a mesma qualidade, mesmo nível de construção, só que não cumprem com o que promete. No ano passado, quando descobri que o Raval ia vir para o Brasil, o H9, eu falei para vocês que esse era um carro que tinha chances de destronar o SW4 por conta de que era muito mais tecnologia embarcada, muito mais equipamentos. Na época eu ainda achava que ele ia vir híbrido, nem pensava que ele fosse vir de fato diesel, como ele veio para o Brasil. Então, ele já tinha muitos adereços que podiam fazer dele um grande sucesso em vendas, só que ninguém esperava que a GWM ia voltar para trás com o que ela disse, que só ia lançar carro híbrido e elétrico no Brasil e ia trazer tanto a Power quanto o H9 híbridos. E isso mudou completamente o jogo e colocou ela frente a frente contra o SW4. Se em termos de picape a Power não fez tanto sucesso assim perto da Hilux, o H9 conseguiu assim já assustar o SW4 nos primeiros meses de venda, e agora que ele já está aí mais ou menos há uns 5, 6 meses no mercado, ele conseguiu ultrapassar o SW4. E galera, o SW4 é líder da categoria desde, sei lá, 2005, quando ele foi lançado como modelo 2006. Mas isso é culpa das montadoras tradicionais. Por quê? Porque o segmento de SUVs derivados de picape ele estava simplesmente a Deus dará, completamente abandonado no mercado brasileiro. A gente tinha um SW4 que tinha passado pela sua última atualização em 2021, tinha uma multimídia ruim, não tem painel digital porque ele continua do mesmo jeito. O design em si interior ele é um pouco mais antigo, apesar de ter uma certa qualidade de construção, porque não é bem acabado, ele tem qualidade de construção. Tem plástico aqui por todos os lados, onde eu vejo, onde eu toco, só que não é um plástico que faz barulho, não é um plástico que fica rangendo. Então assim, ele tem qualidade de construção, mas ele não tem um bom acabamento, não tem materiais que enchem os olhos, materiais macios e coisas assim. Ele é bem construído, só que não tem materiais de qualidade. E o mesmo dá pra dizer da Pajero Full, mais ainda da Trailblazer, que é um carro assim, é um dinossauro praticamente à venda no Brasil, que mesmo com a atualização zona lá que teve na frente, o interior ficou um pouco mais bonito, mas é um carro de 2012, a Trailblazer tá muito parado ao tempo. Se você acha que o SW4 é defasado, a Trailblazer então, nem dá pra considerar. E num segmento tão defasado, com pouquíssimas opções, todo mundo achava que quem ia vir e surfar com tudo essa onda era a nova geração do Everest, que foi lançado na Argentina só com motor a gasolina, que teve aí alguns rumores de vir para o Brasil. Eu ainda acho que ele vai vir para o Brasil, porém só quando tiver motorização a diesel. Só que ninguém esperava que a GWM ia vir e lançar o H9 com motorização a diesel. E quando ela fez isso, entregando 5 vezes mais equipamentos do que você tem no SW4. Lá a gente tem teto solar panorâmico, ACC de verdade com anda e para. Você tem os bancos ventilados igual aqui no SW4 Diamond, porém os bancos têm ajustes muito mais precisos. O teto solar panorâmico, de fato,
dá muito mais requinte e luxo, tem freio de estacionamento eletrônico, painel 100% digital, uma multimídia que dá gosto em um carro de mais de 300 mil reais. Pô, o SW4 quase custa 500 mil reais e tem uma multimídia que é essa daqui, que é uma porcaria. Cumpre suas funções? Sim, tem CarPlay, Android Auto sem fio, uma câmera de ré que a qualidade é péssima para um carro de 450 mil reais. Então era meio que óbvio que quando as pessoas começassem a fazer conta do tanto que o H9 entrega por 100 mil reais a menos, alguém ia comprar, ia falar pro outro que comprou e que achou legal, ia falar pro outro, e os reviews da internet é óbvio que iam ser positivos, porque o carro é bom, o carro é interessante, o carro entrega muito e o carro tem um preço muito atrativo perto da concorrência. Gente, meio que não fazia sentido o H9 não fazer sucesso. Tudo levava ele ao sucesso, lista de equipamentos, o visual que é bem robusto, que um visual assim, todo quadradão, é diferente do que a gente tem hoje no mercado, que tá todo mundo tentando puxar para o futurista. O H9 veio puxar para essa pegada mais de tanque, de off-road, e deu muito certo. O carro é muito bonito, chama muita atenção, a galera tá gostando do que ele tem entregado, tanto é que o próprio Tanque 300, que não tem a mesma pegada de derivado de picape, mas que tem um visual todo quadradão, também está agradando muito. E numa era aí de carros cada vez com visual mais futurista, mais Robocop, chega o H9 com uma pegada completamente Defender, todo mundo adorou o visual dele. Então vocês têm que entender que o sucesso do H9 era uma coisa já esperada. Porque quem está comprando um SUV desses 7 lugares derivado de picape com motor diesel não está procurando desempenho, porque ele não anda bem. E não vai ter desempenho bom no SW4, não vai ter desempenho bom nele. Então, por aí tudo bem. Quem está procurando um carro 7 lugares para levar toda a família e também que consiga fazer uma trilha boa, está querendo requinte, está querendo um teto solar, uma câmera 360 de qualidade, está querendo mais conectividade, está querendo mais equipamentos de controle ativo, controle passivo. Então, assim, o SW4 fica devendo em praticamente tudo. E não é que ele é bom em tudo, ele peca em muita coisa. Em muitas coisas, Trailblazer tem um motor melhor, que anda mais. Trailblazer tem uma multimídia melhor. Trailblazer tem um painel digital melhor. Só que aquilo, a Trailblazer, ela acaba sendo um pouco pior em segurança, porque ela tem menos assistentes de condução. Ela é uma geração mais antiga, enquanto essa geração da SW4 surgiu em 2016, a Trailblazer surgiu em 2012. Então, assim, o SW4 ele já não era melhor que os outros antes. Ele só tinha mais nome, só tinha mais fama. E como os outros estavam lá meio que não entregando nada tão bom assim também, o povo ia na SW4. Por quê? Porque tem mais nome, depreciação é melhor, o pós-venda é melhor, a revenda é muito boa. Isso é uma coisa que SW4 sempre se garantiu que foi em revenda. Você vê aí a SW4 com 200 mil quilômetros, o povo nem questiona na hora de comprar na revenda. Ou seja, são coisas que a Toyota se garante muito. Só que hoje em dia a pessoa já está começando a parar e pensar, pô, eu vou ficar tanto tempo assim com o carro para justificar eu pagar mais de 100 mil reais a mais para quando eu for vender. E é normal as pessoas começarem a fazer conta e ver que entre A, B, C e D, o D é muito mais negócio, muito mais vantajoso. Os termos de garantia também são muito parecidos, limite de quilometragem. Aqui são 10 anos, lá são 7. Só que é aquilo, eu vi esses dias um post muito interessante no Instagram. Você está comprando um carro pensando nos 10 anos de garantia dele, então você não está pensando em você. Você está pensando no próximo que for comprar o carro de você. E faz total sentido. Porque se você está comprando um carro pensando aí em ficar pelo menos 2, 3 anos, você não precisa se preocupar se o seu carro tem 10 anos de garantia. Isso é problema do outro. Enquanto você tiver com o carro, a garantia tem que ser boa para você. Para outra pessoa, não importa. E aquilo, pessoal, o público não é besta. E agora ainda com a ajuda do ChatGPT, que dá para você solucionar dúvidas muito rápido, muito instantâneo, que antigamente a gente não conseguia, uma hora as pessoas iam começar a fazer conta e ver que não fecha a conta do SW4. A conta dele não fecha. Ele não entrega tudo isso para ser um carro a partir de 400 mil reais. As pessoas uma hora iam começar a ver isso. E agora elas estão vendo.
E o resultado disso se reflete nas vendas. H9 vendendo mais do que SW4 pela primeira vez na história. E vocês têm que entender que, assim, a Toyota, ela é muito boa em robustez, é muito boa em durabilidade, é muito boa em pós-venda, é muito boa em revenda, muito boa em desvalorização, só que isso não justifica você vender um carro mais de 100 mil reais a mais do que o outro que entrega muito mais do que você, incluindo mais espaço interno, incluindo equipamentos que no dia a dia fazem muito mais a diferença do que você atravessar uma transamazônica. Faz muito mais sentido alguns equipamentos que você vai usar todo dia no seu dia a dia do que se você for uma vez por ano atravessar a transamazônica porque deu vontade de dar um rolê por lá. E digo mais, isso que está acontecendo agora com o SW4 tende ao decorrer de 2026, 2027, 2028 acontecer com Corolla, acontecer com Corolla Cross, acontecer com Yaris Cross, que são carros que hoje estão vendendo muito bem. Só que a partir do momento que as pessoas começam a fazer conta que, poxa, 200 mil reais um Corolla Cross, só que aquele Unité ali da Caoa Chang'an custa 170, entrega 5 vezes mais equipamentos, a garantia é muito parecida. Eu não tô ficando com o carro só para usar da garantia, porque eu vou ficar 2, 3 anos no máximo com o carro, até que tá o financiamento, daí já vou comprar outro. Esse tipo de conta todo mundo vai começar a fazer, galera. E a partir do momento que todo mundo começa a fazer, vai cair as vendas de Corolla, vai cair as vendas do Corolla Cross, do Yaris Cross, e não só de Toyota, de todas as marcas. E é aquilo, né? Os comentaristas de plantão aí do YouTube, do Instagram, do TikTok, tá todo mundo metendo pau em carro chinês. Isso desde 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, hoje a gente tá em 2026. E as pessoas estão vendo com provas de que os chineses, eles aprendem muito rápido. E aprendendo muito rápido, eles analisam o jeito que as outras montadoras fazem carro, o jeito que as outras montadoras entregam a confiabilidade delas para os seus consumidores, com seus compradores, e eles estão indo lá e fazendo a mesma coisa, melhor, muito mais rápido e de um jeito que custe menos para o consumidor final. E é por isso que você está vendo cada vez mais carros mais completos, mais seguros, mais bonitos e mais baratos. E ó, eu não tô nem passando pano para carro chinês aqui, porque eu gosto muito de montadoras tradicionais. Eu gosto de carro da Jeep, gosto de carro da Toyota, gosto de carro da Honda, eu gosto de carro. Independente da marca, eu gosto de carro. Se o produto for bom, eu vou gostar. E eu falo para você uma coisa, basta você andar em um produto chinês que seja rival daquele carro que você está querendo comprar. Digamos, sei lá, você quer comprar um Corolla, anda num King. Faz o teste, anda no King híbrido e anda no Corolla híbrido. Você quer comprar um Corolla Cross, faz um teste. Anda no... Nossa, como que é o nome daquele carro? No Jayco 7. Nossa, que carro bom. Anda num Jayco 7, topo de linha lá, e anda... Não precisa nem ser o Jayco topo de linha, pode ser o de entrada, que o preço é bem próximo do Corolla Cross. Anda no Jayco 7 e anda no Corolla Cross híbrido. Todo carro que você tiver interessado de marca tradicional, se você andar no rival dele, chinês, você vai pensar, meu Deus, o tradicional é uma carroça. E pior que é verdade, galera. É a mais pura e dura verdade. Hoje em dia, quando você anda em um carro de marca tradicional, quando você anda e testa o chinês, que é rival direto, concorrente, que consegue ser mais barato, o de marca tradicional vai ficar parecendo uma carroça. Então é isso, resolvi fazer esse vídeo de comentar a respeito de finalmente acabou pro SW4. Esperava ansiosamente por esse momento e finalmente ele chegou. Já repito novamente para vocês, eu não sou um hater de Toyota, não sou hater de SW4, pelo contrário, eu teria muito fácil um SW4 desse aqui, eu acho um carro sensacional, mas não é um carro que vale 400, 450, 500 mil reais, que seja. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo dando a minha opinião sobre o novo Caoa Chang'an Unité, que é um carro aí que eu acredito ser revolucionário no mercado, e eu queria dar a minha opinião para vocês também a respeito dele. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta aí também a sua opinião sobre essa
finalmente virada de jogo que o Haval H9 deu no SW4. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E para aqueles que falam, mas você não entende nada de carro, faz apenas 10 anos que eu sou vendedor de carros especializado em veículos premium. Então de alguma coisa eu entendo, né? Eu vou ficando por aqui. Valeu!